O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o episódio 323, estamos meditando, escutando, aprendendo sobre o 10º mandamento. Hoje nós vamos ler dos números 2541 a 2547 do nosso Catecismo. Os desejos do Espírito. A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e o inicia no desejo do sumo bem, o abre aos desígnios do Espírito Santo, que sacia o coração do homem. O Deus das promessas, desde sempre, advertiu o homem contra a sedução daquilo que desde as origens aparece como bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. A lei confiada a Israel jamais bastou para justificar aqueles que lhe eram sujeitos. Antes tornou-se mesmo instrumento da cobiça. A inadequação entre o querer e o fazer indica o conflito entre a lei de Deus, que é a lei da razão, e outra lei que me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros, como nos diz São Paulo em Romanos 7:23. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Por isso, os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, e esses são conduzidos pelo Espírito e seguem os desígnios do Espírito. A pobreza de coração. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos que lhes propõem que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que em sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que, por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Felizes os pobres no espírito, nos diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. O Verbo chama de pobreza em espírito a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo acrescenta, como exemplo, a pobreza de Deus quando diz: de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, versículo 9 do capítulo 8. O Senhor se queixa dos ricos porque encontram na profusão dos bens seu consolo. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O abandono
nas mãos da providência do Pai do céu, liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Ouçamos agora uma catequese proferida pelo Papa Francisco em 5 de fevereiro de 2020, sobre as bem-aventuranças. Hoje confrontamo-nos com a primeira das 8 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. Jesus começa a proclamar o seu caminho para a felicidade como um anúncio paradoxal. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Um caminho surpreendente e um estranho objeto de bem-aventurança, a pobreza. Devemos perguntar-nos: o que se entende aqui por pobres? Se Mateus usasse apenas esta palavra, então o significado seria simplesmente econômico, ou seja, indicaria pessoas que têm pouco ou nenhum meio de subsistência e precisam de ajuda dos outros. Mas o Evangelho de Mateus, ao contrário de Lucas, fala de pobres em espírito. O que é isto? O espírito, segundo a Bíblia, é o sopro de vida que Deus comunicou a Adão. É a nossa dimensão mais íntima, digamos a dimensão espiritual, a mais íntima, a que nos torna humanos, o núcleo mais profundo do nosso ser. Então, os pobres em espírito são aqueles que são e se sentem pobres, mendigos nas profundezas de seu ser. Jesus proclama-os bem-aventurados, porque o reino dos céus lhes pertence. Quantas vezes nos foi dito o contrário? É preciso ser algo na vida, ser alguém. É necessário ser famoso. E disto surgem a solidão e a infelicidade. Se eu tenho que ser alguém, estou em competição com os outros e vivo numa preocupação obsessiva pelo meu ego. Se não aceito ser pobre, odeio tudo o que me lembra a minha fragilidade, porque esta fragilidade me impede de ser uma pessoa importante e uma pessoa rica, não só de dinheiro, mas de fama, de tudo. Todos diante de si sabem que, por mais que se esforcem, permanecem sempre radicalmente incompletos e vulneráveis. Não há pintura alguma que cubra esta vulnerabilidade. Todos são vulneráveis dentro. É preciso ver onde. Mas vivemos mal, rejeitamos os próprios limites. Vive-se mal. Não se digere o limite. Está ali. Pessoas orgulhosas não pedem ajuda, não podem pedir ajuda porque têm de ser autossuficientes. E quantas delas precisam de ajuda, mas o orgulho impede que peçam ajuda. E como é difícil admitir um erro e pedir perdão. Quando dou conselhos aos recém-casados que me perguntam como levar por diante o seu matrimônio, respondo-lhes: há 3 palavras mágicas: com licença, obrigado, desculpa. São palavras que vêm da pobreza do espírito. Não se deve ser intrometido, mas pedir licença. Que te parece se fizermos isto? Para que haja diálogo em família, esposo e esposa dialogam. Fizeste isto por mim? Obrigado, eu precisava. Depois cometem-se sempre erros, vacila-se. Desculpa. E geralmente casais, os recém-casados, aqueles que estão aqui, e muitos dizem-me: a terceira é a mais difícil, pedir desculpa, pedir perdão. Porque o homem orgulhoso não consegue. Ele não pode pedir desculpa, ele tem sempre razão. Não é pobre de espírito, ao contrário, o Senhor nunca se cansa de perdoar. Somos nós que infelizmente nos cansamos de pedir perdão. O cansaço de pedir perdão, esta é uma doença horrível. Por que é difícil pedir perdão? Porque isso humilha a nossa imagem hipócrita. No entanto, viver procurando esconder as nossas falhas é cansativo e angustiante. Jesus Cristo diz-nos: ser pobre é uma ocasião de graça, e mostra-nos o caminho para sair desta fadiga.
É-nos dado o direito de sermos pobres em espírito, porque este é o caminho do reino de Deus. Mas há uma coisa fundamental que deve ser reiterada. Não nos devemos transformar para nos tornarmos pobres em espírito. Não devemos fazer transformação alguma porque já somos pobres. Nós somos pobres. Ou mais claramente, somos muito pobres em espírito. Nós precisamos de tudo. Somos todos pobres em espírito. Somos mendigos. É a condição humana. O reino de Deus é dos pobres em espírito. Há aqueles que têm os reinos deste mundo, possuem bens e conforto, mas são reinos que acabam. O poder dos homens, mesmo os maiores impérios, passam e desaparecem. Muitas vezes vemos nas notícias ou nos jornais que aquele governante forte e poderoso, aquele governo que ontem existia e hoje já não existe, caiu. As riquezas deste mundo desaparecem e o dinheiro também. Os idosos ensinam-nos que a mortalha não tinha bolsos. Isto é verdade. Nunca vi atrás de um cortejo fúnebre um caminhão de mudança. Ninguém leva nada. Estas riquezas ficam aqui. O reino de Deus é dos pobres em espírito. Há aqueles que têm os reinos deste mundo, têm bens e conforto, mas nós sabemos que eles acabam. Reina deveras quem sabe amar o verdadeiro bem mais do que a si mesmo. Tal é o poder de Deus. Como se mostrou Cristo poderoso? Pois ele soube fazer o que os reis da terra não fazem, dar a sua vida pelos homens. E esse é o verdadeiro poder. Poder da fraternidade, poder da caridade, poder do amor, poder da humildade. Foi o que Cristo fez. Nisto reside a verdadeira liberdade. Quem tem este poder de humildade, de serviço, de fraternidade, é livre. Ao serviço desta liberdade está a pobreza louvada pelas bem-aventuranças. Pois existe uma pobreza que devemos aceitar, a do nosso ser, e uma pobreza que, ao contrário, devemos procurar, a pobreza concreta das coisas deste mundo, para sermos livres e podermos amar. Devemos procurar sempre a liberdade do coração, a liberdade que está enraizada na pobreza de nós mesmos. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!